Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema zelo pela causa de Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Temos que lembrar que a casa de Deus é um lugar para toda a vida. Salmo 27, versículo 4 diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nós sabemos que o trânsito religioso é um fenômeno mundial que tem levado as pessoas a trocarem de igreja de tempos em tempos. O capitalismo moldou a mente da sociedade para consumir serviços, comprando cada dia em um lugar que lhe traga mais benefícios. Deste modo, as pessoas estão indo às igrejas que mais lhe agradam para consumir um serviço religioso. Isso é percebido pelas estatísticas que comprovam que a maior parte das pessoas que chegam a uma igreja vieram de outra denominação. A palavra de Deus ensina que devemos viver para sempre na presença de Deus. O salmista declara que almeja habitar na casa de Deus para todo o sempre. Um grande exemplo são as famílias que dedicam toda a sua vida numa igreja e servem a Deus juntas por gerações, unidas na presença de Deus. A casa de Deus é um lugar de glória. Salmo 29:9 diz: No seu templo tudo diz glória. Tanto o tabernáculo feito por Moisés, como o templo construído por Salomão, eram esplêndidos. Construções de marcar a mente e o coração de qualquer visitante. Entretanto, a presença de Deus era ainda mais forte do que toda a beleza deste santuário. Quando Salomão foi inaugurar o templo, enquanto as pessoas admiravam a formosura da edificação, Deus veio com a sua glória em forma de uma nuvem e cobriu tudo para mostrar que a sua presença é a coisa mais importante deste lugar. Nossos templos devem ser lugares bonitos e bem cuidados. A dedicação que damos ao lugar de oração demonstra o nosso carinho por ele. Se cuidamos da nossa casa, devemos fazer o melhor para a casa de Deus. Contudo, a marca maior de nossas igrejas deve ser a presença de Deus. Pouco adianta um salão luxuoso para um evento social apenas, se não for marcado pela glória de Deus. Esta busca pela presença do Senhor é cultivada através de oração, jejum, adoração e ministração da palavra de Deus. A casa de Deus também é um lugar de misericórdia. Salmo 48:9 diz: Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Na história da salvação, o templo foi uma estratégia divina para que as pessoas tivessem um lugar onde encontrassem o perdão para os seus pecados. Mesmo debaixo da lei, o pecador ia ao templo com seu sacrifício e voltava aliviado das suas culpas. Misericórdia significa perdão e compaixão. A igreja deve ser um lugar onde há aceitação do próximo, compreensão e inclusão de pessoas discriminadas. Um lugar onde você pode contar os seus problemas sem ser recriminado e receber um abraço carinhoso. A igreja não é um lugar de pensar em leis, e sim em misericórdia. Muitas igrejas se enchem de regras que fazem as pessoas sempre pensarem que estão em falta com alguma coisa. Isso se torna um legalismo que impede a aceitação de um para com o outro e para com Deus.
A igreja não é lugar de julgamentos, e sim de misericórdia. Na casa de Deus, recebemos a proclamação do perdão dos nossos pecados e devemos também perdoar ao próximo. Não devemos fazer nada pensando no merecimento próprio ou de qualquer pessoa, pois não somos dignos, mas pela misericórdia. A casa de Deus é um lugar de cuidado. Salmo 69:9 diz: O zelo da tua casa me consumiu. O tabernáculo e o templo eram guardados 24 horas por dia. Havia escalas de levitas para ministrar adoração ininterrupta. Os levitas se revezavam em turnos para dar conta do serviço. Eram tantas as funções que foi preciso de muita gente envolvida. Por isso, o salmista fala do zelo pela casa de Deus. Muitas igrejas têm uma agenda cheia de programações, levando seus membros ao ativismo religioso. Com isso, as pessoas passam muito mais tempo fazendo coisas na igreja do que realmente buscando a presença de Deus ou se dedicando ao seu próximo. Contudo, a maioria dos cristãos passa grande parte do seu tempo com outras coisas, como TV, internet, lazer e festas, sobrando pouco tempo para se dedicar à igreja. Quem realmente é dedicado ao ministério que exerce, sabe quanto esforço é necessário para fazer o melhor. São anos de preparação e horas de planejamento para qualquer atividade. Todo esse zelo mostra o amor ao que faz, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, versículo 58. A casa de Deus é um lugar muito especial. Salmo 84, versículo 1 ao 4 e o 10, que diz assim: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da generosidade. O templo marcava a vida das famílias de Israel, que todos os anos subiam para Jerusalém para as festas dos tabernáculos, Pentecostes e principalmente a Páscoa. Por isso se preparavam o ano todo com a expectativa de ver novamente a casa de Deus. O salmista declara seu prazer pela casa de Deus, dizendo que é melhor de todos os lugares de sua preferência. Observa que havia passarinhos que faziam seus ninhos e compreende que esse comportamento seria porque também tem prazer em estar na presença de Deus. Do mesmo modo, a igreja é um lugar onde apresentamos nossas crianças, educamos os filhos, comemoramos datas especiais, confraternizamos-nos com os irmãos, os nossos melhores momentos e também choramos, entregando as tristezas na presença de Deus. Quem ama a casa de Deus tem o templo como lugar de suas maiores emoções. A casa de Deus é um lugar de santidade. Salmo 93:5 fala: A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Para sentir no santuário era preciso muita preparação. Se o sacerdote estivesse em pecado, sabia que seria exterminado. Antes de ministrar, era preciso se santificar para não estar em pecado. Por isso, primeiro vinha o altar do sacrifício, depois a bacia de lavar, depois os demais setores onde havia o candelabro com a luz, a mesa com os pães, o incensário até chegar ao lugar santíssimo. As pessoas que somente iam fazer orações ficavam lá fora no átrio. Os levitas que adoravam a Deus ministravam mais lá dentro no lugar santo. Somente os sacerdotes poderiam ir ao Santo dos Santos e nunca sem oferecer o sacrifício pelo pecado. Este era um processo de santificação para chegar até a presença de Deus. A igreja é um lugar de santificação. Através do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o pecador recebe o perdão dos pecados, sendo santificado,
O sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Hebreus 9, 14. Através da pregação da palavra de Deus, o cristão vai santificando sua vida a cada dia. João 17, versículo 17. O comércio religioso fez de muitas igrejas um lugar mais parecido com um shopping do que um templo. Isso irritou muito o Senhor Jesus quando chegou ao templo e viu pessoas comprando e vendendo, porque ali é chamada casa de oração e não de comércio. Precisamos fazer da igreja um lugar mais de consagração a Deus do que de vontades humanas. A casa de Deus também é um lugar de alegria. Salmo 122, 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo de Israel subia para o templo cantando os hinos de romagem, conhecidos como cânticos de degraus, entre os Salmos 120 e 134. A cada etapa da subida para Jerusalém, paravam e cantavam. Essa era uma forma de expressar sua alegria em visitar a casa de Deus. O Salmo 137 descreve a tristeza do povo no cativeiro, que nem conseguia cantar porque estavam distantes do templo. A casa de Deus é um lugar de satisfação, pois bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Salmo 65, versículo 4. O servo de Deus encontra prazer em servir ao Senhor. Desde a música até cada detalhe do culto, deve ser feito com muita alegria. Nossos templos devem ser bem ornamentados, proporcionando um ambiente alegre. Desde a música, dança e tudo no culto devem ser exultantes, com linguagem motivadora que traga ânimo a todos. Momentos de confraternização e descontração podem ser formas de alegrar a comunidade da fé. O zelo é uma qualidade amada por Deus. Uma das qualidades indispensáveis na vida dos servos do Senhor é o zelo. Dedicação, esmero, aplicação, cuidado, capricho, vigília, atenção, que se manifesta no ardor, na afeição e no cuidado extremo por Deus e pela sua obra. Na verdade, é um estado de vida que nos leva a renunciar o eu, os planos próprios e os sonhos cultivados ao longo de uma vida. O zelo a Deus nos obriga a colocá-lo em primeiro lugar em eternidade. E por isso, nós sabemos que é importante satisfazer aquele que nos chamou e agraciou com a salvação. A vida dos salvos é marcada pela total entrega. Já não somos nós mais que vivemos, mas vivemos para a honra e glória do Salvador. O que nos leva a agir dessa forma é o amor, que é gerado nos corações e que, sensíveis ao Espírito Santo, procuram obedecer às determinações divinas, confiantes que são passos seguros e que produzem intimidade que combina com a vida eterna. O verdadeiro exemplo a seguir, Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus diz, o zelo da tua casa me consumirá, podemos entender que Jesus, o Filho de Deus, era marcado pelo zelo no que dizia respeito à casa do Senhor. Jesus, ao chegar ao Templo de Jerusalém, encontrou uma grande quantidade de vendedores de bois, carneiros e pombos, junto com os cambistas que ali comercializavam estas mercadorias. Trocavam as moedas estrangeiras para pagar o dízimo. A narrativa fala que Jesus tomou um chicote e expulsou os comerciantes daquele local considerado sagrado. Este episódio evidencia a atitude de Jesus pela sua agressividade
e demonstrava, na verdade, o zelo pela casa do Senhor. Esse texto do Evangelho de João menciona a narrativa profética das Escrituras Sagradas, antevendo o Messias, dizendo: o zelo por tua casa me consumirá. O templo de Jerusalém tinha deixado de ser casa de oração e culto sagrado para se tornar um lugar de comércio, venda de animais e de exploração na troca de moedas. As práticas religiosas realizadas no templo, os sacrifícios diários pelos pecados, tinham perdido seu caráter místico para se tornarem fonte de peso, de exploração e de discriminação entre ricos e pobres. Nessa situação surgiu um comércio explorador e imoral. A atitude de Jesus, sem dúvida, vem resgatar o verdadeiro sentido do espaço que o templo tinha para a oração e o encontro com Deus, junto com os sacrifícios pelo perdão das culpas e pecados. A Bíblia diz em Mateus 21:12: entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Mas o que levou Jesus a fazer isso? Repito, o zelo pela casa de Deus. E com isso fica bem claro que era marcado pelo zelo para com a casa do Pai. As vidas aceitavam se tornavam zelosas. Atos 21:20. Ouvindo eles isso, glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quanto milhares há entre os judeus que têm crido e todos são zelosos da lei. Com isso, todo líder deve ser zeloso. Romano 12:8 nos exorta que venhamos usar esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Por isso, é importante termos o zelo pela obra de Deus. 2 Coríntios 8:21 diz: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. 2 Coríntios 11:28 diz: além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. A palavra que Paulo usou no livro aos Gálatas, por exemplo, para marcas, quando ele diz que levava no corpo as marcas de Cristo, significa que ele era propriedade de alguém, propriedade do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós devemos praticar o zelo pela casa de Deus. Ora, quem é o que vos fará mal se fordes zelosos do bem? 1 Pedro 3:13. Seja você também zeloso para com Deus e para com a sua obra. A casa de Deus, hoje, somos nós, como santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16. Contudo, o lugar da adoração, chamado de templo, também deve ser respeitado como um lugar especial para a presença de Deus, onde aprendemos e passamos pelas maiores experiências das nossas vidas, e não pode ser considerado um lugar comum. O propósito dessa ministração é fortalecer o respeito em nossas igrejas e não mistificar o templo físico como se fosse a única habitação de Deus. No tempo do Antigo Testamento, o templo era reverenciado pelo povo, e esse sentimento respeitoso nos ensina muito como devemos amar as nossas igrejas. O episódio de Jesus, que eu me referi com os vendilhões do templo,
nos convida a não nos transformar em fontes exploradoras dos nossos irmãos, excluindo-os do nosso convívio por serem diferentes de nós. O texto nos convida a transformar os nossos corações no templo sagrado, o santuário, o local por excelência do encontro verdadeiro com Deus, vivo e transformador da nossa vida. O episódio nos interpela a zelar pela casa do Senhor, uma que está em nosso interior, também que é o nosso coração humano, centro dos bons sentimentos, e uma outra que é a comunitária, espaço de encontro com o outro e com o sagrado, para que seja templo vivo do Espírito, merecedor de respeito e consideração. Veja o que está escrito no Salmo 5, versículo 7. Entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Precisamos restaurar o temor ao entrar na casa de Deus. A desmistificação do templo como lugar da presença de Deus fez com que as pessoas se tornassem céticas com relação à igreja, sem contar com as decepções com algumas instituições e lideranças. Mesmo assim, a casa de Deus deve ser um lugar especial para cada cristão. E por isso a palavra de Deus diz: e guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Eclesiastes 5, versículo 1. Amém? Então, este é o momento de orarmos. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor porque cremos num Deus vivo, num Deus fiel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. E neste momento apresentamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. E assumimos a cada dia o compromisso, Pai, de sermos zelosos pela Tua casa, de sermos zelosos no cuidado, não só do espaço físico, mas também no convívio com os demais irmãos. E é por isso que neste momento apresentamos ao Senhor tudo aquilo que nos pertence e entregamos nas Tuas mãos, crendo e confiando que o Senhor já nos deu a vitória, porque é a Tua palavra que nos garante que tudo que nós pedimos em oração crendo receberemos. E nesse dia de hoje nós receberemos de Ti a bênção, a vitória, o amor do Senhor, especialmente a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.